Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Dá uma corridinha, abre a sua Bíblia, por favor, aí, em Mateus capítulo 5, versículo 13. Boa noite você também que está na internet aí, nos assistindo aí. Glória a Deus. Todo mundo achou aí? Mateus capítulo 5, versículo 13. A minha tradução aqui vai estar um pouquinho diferente da sua, porque essa tradução aqui ela já é explicando o versículo, amém, igreja? Então, mas tem o mesmo sentido, tem o mesmo sabor, amém? Diz assim, Jesus falando em Mateus capítulo 5, versículo 13, que é a base da nossa série aí, desse mês, Sal da Terra. Diz assim, permitam-me dizer por que vocês estão aqui, ou seja, permita-me dizer qual é o propósito de vocês, em outras traduções. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Jesus está falando aqui algo muito forte. Vocês estão aqui para trazer o sal, o sabor divino à terra. Se vocês perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Foi o que Jesus falou aqui, né? O que está por detrás desse texto aqui é uma proposta do reino de Deus para a terra. Essa é a proposta de Deus. Toda a palavra de Deus, tudo que Ele falou, sempre há uma proposta por detrás disto. Quando a gente vai ver lá em Salmos, por exemplo, 34:8, quiser anotar ele na sua casa ali depois, Salmo 34:8 diz assim, há uma proposta do reino de Deus aqui para a terra. E ele fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Repara uma coisa, que Ele é bom já está estabelecido. Só que o salmista manda fazer algo interessante. Provem isso. Experimentem isso. Vocês só vão saber que Deus é bom quando vocês provarem, quando vocês experimentarem isso. Então, um dia eu provei desse amor também. Eu provo, tu provas. Tem professor de português aqui, se eu errar vai me pegar aqui. Ele prova, nós provamos, vós proveis e eles provam. Então assim, a Bíblia está dando uma proposta, mas ela também está falando, você tem que provar, você tem que experimentar. E aí, em Romanos 12:2, essa igreja aqui, nós ouvimos muito falar sobre isso aqui na igreja. Em Romanos 12:2 fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Quantos já ouviram essa palavra aqui? Amém, muita gente, a maioria. Só que a proposta do reino de Deus aqui, não é que fiquemos somente com essa parte, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entenda, já está estabelecido, está lá. A vontade dele, para mim, é boa, é perfeita, é agradável. Mas um versículo acima, no mesmo versículo, na parte A, vai falar o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, sejam diferentes desse mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o escritor está falando aqui? Não fiquem encaixotados no sistema desse mundo. Felipe, eu vou sair do mundo, não vou viver mais aqui? Não é nada disso. Eu não vou poder me divertir? Não estou falando isso. Pode se divertir, pode passear. O que o escritor está falando é o sistema implantado do mundo. Esse que o escritor está falando. Lá em Jeremias também a gente está cansado de ouvir isso aqui. A gente nunca se cansa de ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Mas é a forma de dizer. Jeremias 29:11. O que diz lá? Pois eu bem sei os pensamentos que estou projetando, olha Deus dizendo, para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Olha isso. Para vos dar um futuro e uma esperança. Esses são os pensamentos de Deus, já está estabelecido. Eu tenho que entender isso e tomar isso para a minha vida. Então, quais são os pensamentos deles? Os pensamentos deles são bons a meu respeito. Está estabelecido? Está, mas eu não posso ficar só com essa parte. No versículo mais abaixo ali, isso aqui é Jeremias 29:11, mas no versículo 12 e 13, ele vai falar algo interessante. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Você pode ficar com a proposta do reino, que é
pensamento dele é bom, não de mal, amém, glória a Deus. Mas você também tem que ficar com a parte de baixo também, que Deus está nos convidando a buscar Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a Bíblia está falando coração, não está falando essa carne que bombeia o sangue. Quando está falando coração, está falando dos sentimentos, do psique. Ele está falando do teu coração, da tua mente. É disso que a Bíblia está falando. Quando fala o coração, está falando da mente. O que Deus está falando? Deus te quer por inteiro. Deus não me quer por partes. Não, na quarta-feira eu sou de Deus. Ou então no domingo eu sou de Deus. Mas durante a semana, buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me buscar de todo o coração de vocês. É todo. Deus quer a igreja 100%. Irmãos, tudo que Deus falou desde o Antigo Testamento, todas as palavras de Deus, quando Ele falou, nunca foi para provar isso aqui, ó. Olha como eu mando. Vejam como eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nunca foi para isso. Na verdade, quando Deus fala isso, é porque Ele conhece a nossa história. Salmo 139, versículo 16, diz o que lá? O meu corpo ainda estava informe. Ou seja, eu ainda estava lutando para ovular. É isso que o salmista está falando. É muito forte. Quando meu pai e minha mãe se encontraram naquela noite, quando eu ainda estava a caminho ainda, quando eu estava ovulando, Deus estava escrevendo os livros da minha vida. Então quando Deus te dá uma direção, não é para falar assim, olha como eu mando. Veja como eu sou um Deus que eu estou mandando em todo mundo e ouçam a minha palavra. Não, porque Deus está preocupado conosco. Qual é a preocupação de Deus? O pastor Jason disse aqui no domingo. Qual é a preocupação de Deus? A preocupação dele é que nós não venhamos escrever capítulos extras desse livro que ele já escreveu. Que nós possamos ficar com o capítulo original, ou seja, aquilo que ele já preparou e já falou a nosso respeito. Essa é a preocupação dele. Deus não é um estraga-prazer. Ele não quer tirar o seu prazer das coisas que às vezes você faz. Olha como é que Deus não estraga prazer, rapaz. A palavra dele está falando que eu não posso fazer isso. É muito simples entender isso aqui. Deus, que é pai. Deixa eu ter cuidado aqui, se eu cair aqui vai ficar feio. Você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu vou falar. Aqui tem uma laje aqui, teu filho está no beiral, não tem proteção. O que o pai faz e a mãe? Protege, sai daí. E às vezes nem grita, né? Nem grita, para não assustar a criança, pega, vem cá, tira ele do beiral. Mas para a criança que está ali brincando ali, é uma diversão. Talvez o filho pensou assim, a criança pensou, poxa, mas o meu pai e minha mãe é um estraga-prazer, tá vendo? Eu estou brincando aqui e ele quer me tirar daqui. Na verdade, o pai já está vendo o que vai acontecer lá na frente. É por isso que ele quer tirar o filho do beiral ali, que ele pode se machucar. A preocupação de Deus é com a nossa vida. Então, toda a direção que ele der para você, siga a direção que ele está dando para você. Quando ele vai implantar os 10 mandamentos, e ele dá os 10 mandamentos para Moisés ali, e tem algo muito interessante, o número de mandamentos que existe não são só 10, são 613, e o número de mandamentos ali tem a ver com o número de ossos que você tem no seu corpo, olha só, é muito forte. Quando Deus está dando os mandamentos ali, não é para nenhum momento que as pessoas falam, olha só, temos um Todo-Poderoso que está lá com um cajado na mão e Ele vai tacar na nossa cabeça se falharmos. Não. Deus, na verdade, os 5 primeiros mandamentos, você conhece isso, você que lê Bíblia, você sabe. Os 5 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos tem a ver com relacionamento do homem e Deus. Então é vertical. Em todos os mandamentos está dizendo coisa acerca de Deus. É você, a sua relação com Ele. Quando Ele implanta os 10 mandamentos, agora os outros 5, os outros 6 mandamentos, é para quê? É para que as pessoas possam viver em sociedade muito bem. Ele está vendo que a sociedade precisa de regra. É por isso que ele fala lá, não matarás. É bom matar? Sim ou não? Não. Por isso que ele fala, não matarás, não roubarás, não cobice a mulher do seu próximo. Simples. Deus está olhando para a sociedade e quer colocar regras na sociedade. Por isso que você vai ver Caim lá no Antigo Testamento. Matou o seu irmão Abel. E aí, a gente olha assim, o texto fala assim, gente, Caim acabou de matar Abel. E por que Deus não mata logo Caim? Então, por que Deus, então, ainda protege Caim? E Deus falou assim, aquele que tocar em Caim será amaldiçoado 7 vezes mais. Sabe o que Deus está querendo fazer ali? Para que a sociedade, na época, não faça justiça com as próprias mãos. Quem tocar em Caim, 7 vezes vai ser amaldiçoado. Deus não aparecendo na história falando, eu sou Deus, não faça isso. Mas Deus dando ordens, dando direções para que pessoas não façam a justiça com as próprias mãos. Quando Deus vai falar com o seu povo assim, uma outra coisa. Olha o que Deus vai falar com o povo. Olha, não se casem com mulheres estrangeiras.
Gente, esse Deus é muito exigente. Talvez alguém pense, esse Deus não quer que o seu povo case com mulheres estrangeiras. Há uma preocupação no coração de Deus. Qual é a preocupação de Deus? A preocupação é o seguinte: Deus fala assim, olha, case-se com pessoas, conheçam pessoas aqui da tribo de vocês, de Israel. Por quê? Há uma preocupação aqui na minha mente. Qual é a preocupação? Porque as mulheres estrangeiras podem levar vocês a adorar outros deuses. Olha Deus vendo o futuro, ó, vendo os livros, escrevendo lá na frente, está vendo tudo que vai acontecer. Então, se você se casar com mulheres estrangeiras, daqui a pouco vocês vão estar adorando a outros deuses. E é exatamente isso que acontece várias vezes na Bíblia. Exemplo, todo mundo fala da sabedoria de Salomão. Nossa, Salomão é um sábio. Mas é difícil você ouvir uma pregação do final da história de Salomão. Dizem alguns historiadores, alguns pensadores, que o livro de Eclesiastes é um livro do arrependimento. É um livro onde ele está falando, olha, eu falei mesmo de verdade. Lá em Eclesiastes, por exemplo, 7:26, fala assim, ó, que existe uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Que isso, pregador? Que isso, a mulher amarga? Não, que a morte não. Ele está dizendo o seguinte, que ele teve várias mulheres e ele não obedeceu um princípio de Deus que era, não se casem com mulheres estrangeiras. O final da vida dele, sabe qual foi? Ele de joelho diante de outros deuses, acendendo incenso. Chegaram a ver Salomão diante dos deuses, porque cada mulher que ele casava estrangeira, ele falava assim, olha só, eu tenho um Deus, mas uma coisa é o seguinte, mas vai lá, pode também fazer um altar para o seu deusinho lá, não tem problema nenhum, vamos manter o equilíbrio, você adora o teu Deus lá, mas daqui a pouco ele estava adorando os outros deuses. Por isso que Deus fala, não se casem para que não tenha um jugo desigual. O apóstolo Paulo vai falar isso lá na frente. É por isso que Deus fala isso. Então, irmãos, quando Deus te dá uma direção, eu quero passar aqui agora, quando Deus te dá uma direção de vida para ser seguido, em meia estratégia, em meia guerra, faça aquilo que Deus está mandando você fazer, porque Ele sabe do teu futuro, Ele sabe da tua história. E Deus deu uma estratégia para Davi em meia guerra. No segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 13, você vai ver Deus dando uma direção para Davi. Por quê, irmãos? Davi, toda vez que ia nas batalhas, ele não ia assim, não, eu vou, estou indo, tchau, estou indo. Não, ele tinha Deus no caminho dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, não diz a palavra? Confia nele, e o mais ele fará, e tudo ele fará. É importante que Deus esteja no caminho. Vou comprar um carro, Deus tem que estar no caminho. Eu vou fazer uma compra ali no Guanabara, Deus tem que estar no caminho. Fiz o nome falei até o nome aqui fazendo aqui, não pode não. Então assim, Deus tem que estar no caminho. Tudo que Davi fazia, ele colocava Deus no caminho. Ele pediu orientação a Deus. Deus dá uma estratégia para ele. Davi, leva os edomitas. Olha que ele está vindo de batalha já, está cansado. Ele está lutando, mas ele tinha Deus como seu socorro, seu pastor. Ele mesmo fala em Salmo 23, ele é o meu pastor. Ele não me falta. Coisas podem me faltar, mas ele não me falta. Mas porque quando eu tenho ele como principal da minha vida, as outras coisas vai chegando. Não está chegando agora, mas vai chegar, porque ele é o principal da minha vida. Aí Deus falou para Davi, leva os inimigos para o Vale de Sal. Houve uma batalha ferrenha no Vale de Sal. Irmãos, por que Deus faz isso, hein? Por que Deus deu uma estratégia para Davi para ele levar os inimigos no Vale de Sal? Né? Eu estava pesquisando sobre isso, que o sal juntamente com a água, né, o suor do corpo das pessoas lutando ali, ele enfraquece o inimigo. Eu quero falar só de 2 princípios aqui do sal, para a gente poder encerrar. Ele enfraquece o inimigo. O sal, ele tem esse poder juntamente com a água. Vou te dar um exemplo. Quando você vai na praia, você sai de casa renovado, descansado. Se você ficar na praia o dia inteiro, irmãos, indo lá mergulhar, voltando e ficando sentadinho aqui na tua cadeira, atrás de criança, mergulhando, faz aquilo. Quando você voltar para casa, você volta desgastado. Você volta cansado, parece que foi sugado a energia de você. Gente, quando Deus manda a gente fazer algo, pode fazer que Ele está garantindo. Davi, leva os inimigos, arrasta ele para o Vale de Sal. Por quê? Porque no Vale de Sal, eu tiro a força do inimigo. Esse é o princípio que Deus está falando ali. Esse homem também não ficou bem legal? O Eliseu também, nosso xará ali, o Eliseu está ali sentado aí. O Eliseu, por exemplo, um dos primeiros milagres que ele vai fazer era numa cidade onde o rio não tinha vida. Né? A cidade era boa, as coisas que aconteciam ali eram muito bom, a cidade era até fértil em alguns momentos, mas o rio não produzia nada, tinha morte no rio. O que o profeta Eliseu vai fazer? Pegou um prato lá, rapaz, o irmão está ensinando para a gente fazer isso. Não é isso não, irmão, vamos lá, vamos entender a aplicação para o dia de hoje. Pegou um prato de sal, colocou sal, foi na nascente do rio. Onde é a nascente do rio?
Começa lá? Então vou lá onde o problema está. Ele vai na nascente do rio, ele pega um prato de sal, e antes de jogar o prato de sal, ele fala assim: assim diz o Senhor. Lê depois na tua casa, 2 Reis 2. Assim diz o Senhor. Joga o sal. Aqui, aonde a morte vai ter vida a partir de hoje. Qual o princípio? É uma tipificação, eu gosto de falar isso, tipificação da igreja de Cristo. Quando Eliseu, irmãos, a Bíblia, tudo que Deus fala não está ali aleatoriamente não, irmãos. Desde o Antigo Testamento, tá? Sempre bom frisar isso, porque lá estava apontando para o que ia acontecer. Desde o Gênesis, a primeira folha, até o Apocalipse, tudo que Deus falou, nada é aleatoriamente. Tudo que aconteceu com os profetas, com os reis, nada foi assim, não. A Bíblia é o único livro que se entrelaça o tempo todo. Então, o Eliseu, quando jogou ali, tipifica o seguinte: o Eliseu está tipificando Cristo, que pega o sal, envia o sal, joga o sal, e aonde a morte passa a ter vida. Aí vem Jesus: vós sois o sal da terra. E nesse dia ele perdeu muitos discípulos, tá, irmãos? Muitos seguidores, pessoas que estavam ouvindo ali, porque nesse dia a pregação, o Sermão do Monte, é uma pregação dura aos olhos da cultura da sociedade, da cultura humana. A cultura do céu é diferente aqui da terra, quer ver? Olha a cultura do céu, a cultura aqui da terra aqui. Bandido bom é bandido morto. Não é essa a cultura da terra? Para a cultura de Deus, não. Bandido bom é bandido transformado, convertido, pregador da palavra, salvando vidas. Antes fazia o errado, era morte, mas agora tem vida dentro dele. Não estou fazendo apologia a bandido aqui não, irmão. Pelo amor de Deus. Depois me enquadrar ela fala: o filho está fazendo apologia. Não é isso. Mas eu estou falando da cultura do céu e da cultura aqui da terra. Qual é a cultura da terra? Apedreja essa mulher. Ela adulterou, não tinha que trair o marido. Quando ela estava lá no oculto com o outro homem lá adulterando, era bom, né? Agora é hora de morrer. Cultura da terra, é hora de morrer. Vamos apedrejar. Cultura do céu: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nesse dia ele perde muitos discípulos. Por quê? Seguidores, por quê? Porque ele está falando ali também o seguinte: que quando o seu inimigo vier te bater, te ofender, você tem que oferecer o outro lado do rosto. Aqui, Jader, ofendeu do lado, eu vou oferecer o outro lado. É assim que Jesus estava falando. Peraí, nós estamos falando aqui de uma época onde a lei ainda estava em evidência, e ali era olho por olho e dente por dente. Pisou no meu pé, vai pagar. Se fez isso comigo, eu vou te devolver, eu vou fazer. Que papo é esse que Jesus agora vem falar que quando alguém vier me ofender, orar pelos meus inimigos? Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelos meus amigos, eu vou pedir a Deus. Não, cultura da terra, cultura do céu é diferente. Não, orem pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem vocês, por aqueles que estão falando mal pelas suas costas. A gente que você está orando por ela, mas está falando mal de você. Orem por essas pessoas, orem por ela. Nesse dia, irmãos, muitas pessoas foram embora. E ele chega no momento e diz o texto que ora acabamos de ler aqui: vós sois o sal da terra. O que Jesus está falando? Que a igreja, 2 princípios. Talvez esse mês você vai ouvir muita coisa sobre o sal, mas eu queria pegar esses 2 princípios. Que a igreja é chamada, olha só, para tirar a força do mal. A igreja não está aqui só para te adorar, ó rei. Que bom, a gente está adorando a Deus. Dos reis, não. A igreja tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade do seguinte: eu não sou nem muito, você não vai salgar muito, e nem pouco. Eu estou no equilíbrio. O pastor falou aqui, eu tenho que equilibrar. A igreja tem a responsabilidade de enfraquecer o mal, como eu falei lá. Assim como no vale lá do sal, que Deus atraiu os inimigos para lá e tirou a força do inimigo. Por isso que Davi ganhou fama para si. Ele matou 18 mil homens. Por quê? Porque o inimigo perdeu a força. Deus está dizendo aqui 2 princípios: que ele está chamando a igreja dele, essa é a proposta do reino, para que nós venhamos enfraquecer o mal, o inferno. A igreja foi chamada para isso. Por isso, quando Pedro vai fazer uma afirmação, o pastor já está levantando aqui, eu vou passar o microfone já, pastor. Estou brincando. Por isso, quando Pedro vai falar para Jesus assim: olha, eu sei quem tu és o filho de Deus. Aí Jesus vai falar assim: exatamente, Pedro, sobre essa afirmação eu vou construir minha igreja. Que afirmação? Que o Cristo é o filho de Deus enviado à terra. E por isso que ele vai construir a igreja dele. Aí Jesus vai falar assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é eu que fico assim não, ó vida, ó céu, está acontecendo isso, eu vou me acuando, vou ficando no cantinho da parede. Na verdade, com medo do avanço do inferno, é o contrário.
É ele que tem que ficar preocupado, o inferno que tem que fechar a porta, e quem avança sou eu. Eu não aceito isso, Deus, eu sou teu filho, eu sou tua filha, isso está acontecendo, não tem nada a ver a respeito do reino de Deus, isso aqui não são seus pensamentos ao meu respeito, e você avança. É como se você estivesse numa luta só apanhando. Está apanhando, e não reage. Dá um glória a Deus aí. Está na luta apanhando, e não reage. Por quê? O que acontece numa briga? Ih, rapaz, o pregador é doido daquele dia. Ele mandou, está fazendo apologia à briga. Não é isso. Numa luta você vai ver quando alguém está apanhando muito. Quem está batendo gosta. Está só apanhando? Ó vida, ó céu, igual manda-chuva. Quem aqui é dessa época aí, ó? Se você for dessa época, já está bem velhinho. Ó vida, ó céu, manda-chuva. Por quê? Ó vida, ó céu, isso acontece há muitos anos. E está acuado, só apanhando do mal. Quando Jesus te chamou para ser sal e tirar a força, é você que tem que avançar. Então numa luta, quando aquele que está apanhando se levanta e ele reage, e a história mudou. Porque quando você reage em Deus, aquilo que está te atacando perde a força. Porque, peraí, está acontecendo alguma coisa com ela. Ela não era assim. Ela não tinha um estilo de vida assim, o mal pensando, né? Ela tinha um estilo de vida assim. Ele não tinha um estilo de vida assim. Olha como é que está mudado esse homem, essa mulher. É porque ela está indo lá naquele mês lá de junho, lá que está falando que é o sal, que ele tem poder para tirar o mal. Nós temos esse poder para tirar, enfraquecer o mal. Se Jesus dissesse, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, já estava muito bom. A gente podia fechar a Bíblia aqui agora e terminar aqui agora. Acabou, não tem mais pregação, já entendemos tudo, é isso aí. Mas o versículo não termina aí. Vou construir minha igreja sobre uma verdade. Eu sou o Cristo, Filho de Deus. Isso aí, Pedro, o Espírito Santo te revelou. As portas, segundo passo, as portas do inferno não vai prevalecer. Poderíamos acabar aí e glorificar muito, não é isso? Se Jesus está falando que é eu que avanço, mas o versículo continua. E ainda depois disso tudo, depois de construir a igreja dele, depois de dizer que o inferno não tem poder sobre a igreja de Cristo, a igreja que avança, que tira o poder do mal na terra, nós somos essas pessoas. Ele ainda fala assim, eu vou dar para você, Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar aqui na terra também é desligado no céu. O que é isso, Felipe? É uma chave igual de abrir cadeado? Não. Espiritualmente falando, Jesus está falando o seguinte: vocês terão autoridade. E aí quando eu olho para Eliseu, lá naquele rio jogando, e aquele rio que não tinha vida, passa a ter vida, é Jesus também falando aqui na sua palavra, você é o sal. Ou seja, você vai ser aquela pessoa que vai entrar na vida de alguém, e aquela pessoa está vivendo uma morte, aquela pessoa está com o sentimento abalado, aconteceu algo muito difícil na vida dela. Você que é o sal, vai entrar na vida dessa pessoa e vai dar vida para essa pessoa. Essa é a função da igreja. Olha aqui, o sal preserva. Jesus estava falando aqui, vamos entender o contexto, tá, gente? Quando ele fala isso aqui, está falando exatamente do contexto dele lá. O sal, ele preserva, o sal, ele impede que os alimentos apodreçam, o sal ajuda na cicatrização. Olha o que o sal é, algumas coisas que eu peguei aqui. Ajuda na cicatrização, ajuda em algum nível a manter o ritmo cardíaco normal. O sal demarca onde cai. Exemplo agora, pensa num bolo gostoso aí agora. Pensa. Bolo de cenoura com chocolate, sei lá, bolo de coco. Pensa aí na tua casa também aí, bolo de coco. Pensa num bolo bem agora, aquele bolo que você... Eu gosto muito de abacaxi com ameixa. A Carol sabe, minha esposa. Eu adoro aquele bolo, abacaxi com ameixa, né, Carol? Meu aniversário só peço aí. Pode ser pequenininho, mas se for abacaxi com ameixa, olha, tá aí uma dica para você que de repente quer me dar um presente. Bolinho pequeno de abacaxi com ameixa. Pensa num bolo muito delicioso desse tipo aí. Se eu pegar um punhadinho de sal aqui agora e jogar no teu bolo, quem falou que acabou o bolo aí? Ô glória, é isso aí, mano. Acabou o bolo. Porque o sal tem o poder de demarcar onde ele cai. Caiu em cima do bolo, pode ser delicioso, né, Socorro? Mas o sal caiu ali, demarcou. Jesus está falando o seguinte: vocês também vão demarcar aonde vocês passarem. Vocês vão marcar a vida de pessoas. Vocês têm que ser pessoas também, você tem que ser o sal nesse nível aqui, nesse sal, o sal do nível de Deus. Você tem que estar tão próximo de pessoas e deixar que... Não é salgar a vida dela não, manter o equilíbrio de um salzinho ali. E aquela pessoa, quem come sal sente sede, não sente? A pessoa, né, perto de você o tempo todo, olha.
ela sentiu uma sede, assim, olha, eu estou com uma sede. Aí você que é o sal, né, bobo, vai falar assim, eu conheço uma água da vida, que é Jesus, a água viva que desceu do céu. E apresentar essa água viva para essa pessoa, como o pastor falou aqui, convidar, estender a mão, chamar uma pessoa, olha, vamos lá, não custa nada a gente convidar. Quando a gente convida, é só um convite ninguém é forçado a nada, mas pelo menos convidou. Jesus está falando, vocês vão fazer tudo isso, e ainda mais, vocês vão temperar, porque há uma proposta do céu. Vocês vão temperar este mundo. A Bíblia diz em Romanos que a criação está na expectativa, está na esperança que os filhos de Deus, as filhas de Deus, se levantem. Se levantem para quê, Felipe? Se levantem para mudar a história da vida delas. Ela está precisando que o sal demarque a vida dela. Uma coisa do sal também, não posso esquecer disso. O sal, depois de jogado na comida, ninguém vê, mas ele deu sabor à comida. Sal não é para ser visto, sal é para ser sentido. Aleluia, aleluia. Sal não é para ser visto, uma vez jogado na comida, irmão, já era. Você só vai sentir. Jesus está falando, sabe o que para a gente aqui também? Um aprendizado também, que muitas das vezes não é preciso você ser visto mesmo não, mas basta você ser sal, basta você temperar, dar sabor à vida das pessoas. Há uma grande responsabilidade da igreja. Só que entender isso é muito difícil. Sabe por quê? Parece que é difícil. Sabe por quê? Porque quando eu saio daqui, as circunstâncias me atacam. Quando eu saio daqui, há aquele sentimento, há a perca de um amigo, há a perca de um parente, há a perca de alguém que se foi, que você amava muito. E aí, parece que é o contrário, parece que o sal não tem força. E eu quero falar uma coisa para você. Quantas pessoas que um dia foram sal, quantas pessoas que um dia saborearam, quantas pessoas que deram sabor à vida de alguém, quantas pessoas deu sentido à vida de pessoas, quantos sal que um dia, Jesus está falando de pessoas, que um dia, ele está me dando essa revelação aqui, que um dia temperou a vida de alguém, mas hoje que está precisando de ser temperada é ela, porque veio as situações difíceis, porque veio as coisas, o combate, as aflições da vida, e fez essa pessoa ir se esfriando. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus colocou você aí agora na internet para te dizer que Ele quer de novo entregar para você. Você talvez saiu até do propósito, o propósito de temperar, o propósito de dar sabor, o propósito de demarcar. Mas Jesus está falando que ainda está de pé. Você é sal nessa terra. Se coloca de pé nesta noite. Vou pedir a banda para subir aqui. Amém? A Bíblia vai falar o seguinte, irmãos, que houve uma mulher que, olha só, Jesus te ungiu e te chamou para ser sal, não te ungiu para ser estátua de sal. Tem gente que está na presença de Deus, mas está como uma estátua, paralisada. E aí, quando os anjos foram na casa de Ló, eles deram 2 ordens expressas: não pare nessa caminhada e não olhe para trás. Você conhece a história, você que está vendo aí, talvez aí, a novela da Record, você viu o que aconteceu. A mulher de Ló olhou para trás. E olhar para trás não é isso aqui não, tá, gente? Eles estavam correndo, fugindo, o fogo estava descendo lá. Olhei para trás e ficou paralisado. Não é isso. Olhar para trás no original tem sentido do seguinte: ela olhou para trás, aula do Crescendo em Fé, né, Caio? Ela olhou para trás e ficou desejando as coisas que estavam lá. Deus uma vez tirou eles de lá, está dando a salvação. Olha, escapa com a família de vocês. Logo queria ficar lá. Os anjos que tem que pegar na mão do camarada. Olha só, às vezes Deus está dando uma direção de salvação, mas a pessoa insiste naquilo ali. Deus está chamando, mas ela insiste ali. Aí os anjos teve que meter a mão na mão de Ló, das filhas dele, e teve que sair com ele da cidade. A ordem era expressa: não pare em toda a caminhada, não olhe para trás, porque o segundo passo depois de parar é olhar para trás, vai ser no automático. A mulher de Ló é um tipo de igreja que está indo para a salvação, já entendeu o plano da salvação, está caminhando na trajetória da salvação, porque escapando de Sodoma, a salvação estava lá, não é isso? Esse é o contexto lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Eles estão indo até para a salvação, mas num determinado momento, a mulher de Ló representa e tipifica um tipo de igreja que estava indo muito bem em salvação, mas algumas coisas aconteceram, que a pessoa parou. Não era para parar. E a pessoa olhou para trás e ela se tornou literalmente uma estátua de sal. Ou seja, parece que a vida parou, parece que está tudo
atalado, parou, paralisou. Deus não te chamou para ser estátua de sal. Deus te chamou para ser sal. E atenção que eu vou dizer aqui. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você um dia foi um sal que deu um tempero para a vida de alguém. Mas hoje é você que está precisando disso. Está se sentindo fraco, as circunstâncias vieram, te abateram, fugiu, saiu da presença de Deus, do propósito de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, você também não sabe como eu estou. Mas aqui existe um Deus que está aqui nesta noite, que conhece um homem não por fora, onde eu olho uma camisa preta bonita do meu irmão, um relógio bonito ali, mas é um Deus que conhece e sabe quem é Ele lá dentro, na essência, sabe quem é você lá dentro, lá na sua essência, porque Deus nos ama, e tudo que Ele quer é que nós voltemos a ser quem nós éramos. Talvez você era sal, mas Felipe, eu não estou sal nada, parece que eu sou agora uma estátua de sal. Entenda, isso aqui não é ofensa não, irmãos, por favor. Felipe, era para me estar avançando muito mais, mas agora paralisou, coisas me fizeram paralisar. Mas eu quero a partir de hoje temperar de novo. Eu quero voltar a temperar de novo. Eu quero voltar a dar o sabor à vida de pessoas de novo. Eu quero, Felipe, temperar lá dentro da minha família. Ou seja, sal significa equilibrar. Eu quero equilibrar lá dentro da minha casa. Felipe, eu quero ser um sal, alguém que olha e fala assim: olha, que mulher é essa? Como ela está mudada? Como ele está transformado? Eu quero ser essa pessoa para equilibrar dentro da minha casa. Nem ser demais e nem ser menos, mas manter o equilíbrio. Você quer ser sal? Eu quero orar por você, vem aqui na frente. Você que perdeu essa essência, não se sinta envergonhado. Se há alguém aqui em nosso meio, alguém aí na internet, na tua casa, bota a mão no teu coração. Mas se você está aqui nesta noite e você fala: olha, é verdade, Deus me chamou para um propósito, mas eu parei na caminhada. Deus me chamou e tinha algo a realizar através da minha vida, mas parece que ao invés de eu ser sal, eu me tornei uma estátua de sal, porque as coisas vieram e me paralisaram. Deus está falando que tudo aquilo que te paralisava nesta noite, Ele está jogando por terra nesta noite. Quero orar por você, já vi aqui alguns irmãos. Aleluia, Deus. Você que veio aqui na frente, louva com a gente esse louvor aqui. Depois eu quero orar por você. Bota a mão no teu coração também.